Bom, gente, nosso objetivo hoje é entender bem direito o que são os coloides. Primeiro, coloide, esse termo coloide, será que isso lembra alguma coisa? Quando você coloide, qual é a palavra de onde foi originado esse termo? Coloide. Nada mais claro do que de cola. E mais precisamente, aquela cola que alguns aqui já viram nos correios, uma cola que é meio marrom, uma coisa que parece um mel, um negócio meio nojento. Aquilo ali é um coloide típico. E aí, fazendo o estudo da goma arábica, que é aquele tipo de cola, foi que começaram a desenvolver as propriedades dos coloides. Bora fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa diferente nessa aula. Eu vou começar dando um resumo da aula. Se vocês resolverem que coloides é uma coisa muito difícil, muito chata, que não dá para aprender, vocês têm que conhecer 3 palavras sobre coloides. O que é efeito Tyndall, o que é movimento browniano e saber que o principal tipo de coloide é maionese. Normalmente uma questão que caia numa prova sobre coloide, ou vai ser a resposta efeito Tyndall, ou maionese, ou movimento browniano. Então, na cabeça de vocês, Tyndall, maionese, browniano, Tyndall, maionese, browniano. Mas, claro que a gente vai ter que saber que porra é essa. O que é o efeito Tyndall, o que é o movimento browniano e o que é a maionese. Então, vamos começar com o seguinte. Como é que você define um coloide? Gente, lembrem que o coloide é um tipo de mistura heterogênea, tá? Então, os coloides são misturas heterogêneas. Não existe coloide homogêneo, não adianta. O coloide, ele é uma porcaria de uma mistura heterogênea e ponto final. Então, todo coloide é heterogêneo. Como é que eu sei que é um coloide? A partícula dispersa, aquela que eu vou colocar no dispersante, tem que ter entre 1 e 1000 nanômetros. Então, ela é grande o suficiente para não ser mistura homogênea, mas não é tão grande para ser uma dispersão grosseira. Então é meio que um intermediário, mas é heterogêneo. Eu costumo dizer também sempre que você reconhece muitos coloides olhando quando você não identifica bem o estado físico. Por exemplo, gelatina fica entre o sólido e o líquido. Pasta entre o sólido e o líquido. Então, quando não é claro qual é o estado físico, a gente tem ali um tipo de coloide. Então, ó, na cabeça, pelo amor de Deus, vamos nessa. Ó, as partículas dispersas ficam entre 1 e 1000 nanômetros. Gente, primeira das propriedades dos coloides, eles têm 2 propriedades mega importantes, efeito Tyndall e movimento browniano. O que é o efeito Tyndall? É o espalhamento da luz. Como as partículas são grandes, elas refletem a luz. Você vai dizer, porra, Michel, o que é isso? Imaginem que aqui eu tenho uma solução verdadeira. O que é uma solução verdadeira? É uma solução, é uma mistura homogênea. As partículas são pequenas. Eu pego aquela ponteira laser, aqueles apontador laser, e aciono. Tá aqui, eu botei laser e uma setinha para indicar o sentido onde vai ser apontado o laser. Gente, não dá para ver o laser passando no ar, porque o ar é uma mistura homogênea. Não dá para ver aqui nessa mistura, nessa solução, porque é uma mistura homogênea. Não dá para ver aqui. Eu só vou ver a ponta batendo na parede. Você vê a pontinha do laser. Então, quando eu tiver uma mistura homogênea, o soluto ele é muito pequeno. Como o soluto ele é pequeno, não dá para perceber, tá certo? Onde é que o laser está passando. Agora, olhem como é legal esse movimento browniano. Se aqui, na verdade, é efeito Tyndall. Se aqui eu tiver um coloide, no coloide, as partículas são suficientemente grandes para refletir a luz. Então, vocês imaginam que eu aponto o laser. Lá vai a ponteira laser. O laser passa pelo ar, eu não vejo. Agora, na hora que ele passar por aqui, meu amigo, na hora que ele passar pelo coloide, eu vejo exatamente o raio passando, ó. Aí depois aqui é ar, eu não vejo. E aqui, ó, eu vejo a pontinha. Então, isso quer dizer o quê? Quando a luz passa por um coloide, eu enxergo por onde a luz está passando. É possível que você já tenha visto. Quando tem neblina, o farol do carro, a gente enxerga a luz. A gente enxerga por onde a luz está passando. Aquilo é o efeito Tyndall. Pode ser que você já tenha batido no sofá da sua casa e tenha subido uma poeira e você veja os raios de sol batendo ali na poeira e refletindo. Aquilo é o efeito Tyndall. Pólen, quando você vê, efeito Tyndall. Maresia, efeito Tyndall. Você enxerga a luz passando. Então, são vários os exemplos de efeito Tyndall. Não esquecer, o efeito Tyndall ele se dá porque a partícula é grande e reflete a luz. Então, é o espalhamento da luz. Quando tem um coloide, eu enxergo. Tem outra coisa que eu me lembrei agora que vale a pena você pensar se você não já viu. Às vezes você tem uma piscina e a piscina está muito suja, muito imunda. Aí o pessoal liga aqueles refletores dentro da piscina e você vê o raio de luz. Meu amigo, se você viu o raio de luz é porque a piscina está só o nojo. Então, ali é um coloide, claramente, tá? Uma mistura heterogênea, eu tenho várias coisas suspensas.
Segundo efeito, bem bacana, e segunda característica que todo colóide tem, movimento browniano. Que porra é essa? Movimento browniano é um movimento aleatório. Se você vir as partículas e perceber, por exemplo, que todas as partículas estão indo para baixo, vocês podem ter certeza que se todas estiverem apontadas para baixo, essa substância ela vai descer e vai se acumular aqui. Esse movimento ele não é aleatório. Esse movimento é unidirecional, só tem uma direção. Já se você vir isso aqui, tem um aqui na diagonal da esquerda, um aqui indo para cima, uma para baixo, outra para cima, outra indo para a direita. Você vê que eu não consigo ter direcionalidade. As partículas estão todas enlouquecidas. Uma sobe, uma desce, uma vai para a direita, uma vai para a esquerda. Eu não tenho definição de qual é o sentido das partículas. Isso é um movimento aleatório, é um movimento de lombra total e que a gente conhece como movimento browniano. Então, o movimento browniano, movimento aleatório. Sacaram as duas principais propriedades? Movimento browniano e o efeito Tyndall. Isso tem que saber definitivamente. Gente, tem muitas pessoas que se preocupam com a coisa errada em colóide. Ficam se preocupando em classificar em sol, gel, aerossol, emulsão, espuma e esquecem que o objetivo não é você saber decorado as coisas, é você ter noção do que é. Por exemplo, aerossol. Será que dá pra gente ter uma noção? Vocês vão imaginar o seguinte, aerossol, sólido ar, mais ou menos. Então, disperso e dispersante. Qual é a diferença entre disperso e dispersante? O que tem mais e o que tem menos. Disperso é o que está em menor quantidade, dispersante é o que está em maior. Gente, se eu tiver sólido ou líquido disperso no gás, sólido ou líquido disperso no gás, eu tenho um aerossol. Vocês conhecem vários exemplos, quer pensar? Maresia, microgotículas de água do mar suspensas no ar, é um tipo de aerossol. O mais famoso, desodorante. Quando você aperta um desodorante spray, que sai aquela névoa, o que é aquilo? É um aerossol. Agora, qual é o estado físico? Eu acho que vocês devem ver, quem já usou desodorante, quem tem esse costume, que é uma coisa importante, inclusive, tá? De usar desodorante, sabe que quando você aperta aquela parada lá e que sai o desodorante, sai líquido, sai gás e sai sólido dali de dentro. O sólido normalmente é o antitranspirante. O líquido é o que vai combater o mau cheiro, né? A velha suvaqueira. Então, o líquido ele vai carregar algumas substâncias para deixar você desodorizado e para que você fique cheiroso, tem o perfume. Então, tem o antitranspirante, tem o perfume, que normalmente é o líquido, e tem o gás. Gente, o gás a gente chama de gás propelente. O que é propelente? Ele propele. O que é propelir? É empurrar. Ele leva o líquido para fora, ele leva o sólido para fora. Antigamente se usava os freons, os CFCs, que hoje estão proibidos por causa do buraco na camada de ozônio. E se usa agora gás butano, que é o mesmo gás de cozinha. Por isso que às vezes as pessoas de forma meio imbecil ficam com o desodorante tocando fogo, fazendo um maçarico caseiro. Aquilo é um risco muito grande de ter uma explosão, né? Mas como o gás que tem ali dentro é o gás butano, ele pega fogo com facilidade. E isso é um exemplo de aerossol. Eu peguei o gás butano que joga um líquido e um sólido no ar. Então, aerossol. Vamos para o segundo tipo. Quando você vê aqui gel e sol, que são os que normalmente confundem. Gente, entre o gel e o sol, o gel ele é mais consistente, ele é mais firme. Quer dizer que o gel tem uma quantidade maior de sólido. Então é um líquido disperso em um sólido. Quer dizer, é mais parecido com sólido do que com líquido. Já o sol é o contrário. É um sólido disperso em um líquido. Então a gente começa pensando a seguinte coisa, se for mais parecido com sólido é gel, mais parecido com líquido é sol. Vocês querem ver um exemplo clássico para ver que não precisa dessa besteira de ficar querendo, o que é sol, o que é gel? Calmou. Pense na gelatina. Ela é sol ou é gel? Você já fez gelatina? Já começou fazendo assim que você mistura as folhas de gelatina ou o pó da gelatina com a água, parece mais líquido. Então ali é um exemplo clássico de sol. Agora depois que começa a gelificar, começa a ficar mais parecido com um sólido. Aí eu tenho um exemplo de gel. Gente, o leite é um colóide de que tipo? Sol. Então não precisa ficar preocupado, não cai
classifique a manteiga, classifique o leite. Não é isso que cai, é o que é. O que é um gel? É um colóide mais parecido com um sólido. O que é um sol? É um colóide mais parecido com um líquido. O que é emulsão, que é importantíssimo. Nós vamos ter um pedaço dessa aula, vai ser a parte 2 da aula 2, que vai ser justamente explicando como fazer uma emulsão e a importância absurda que é isso, tá? Então, a emulsão é quando eu tenho um líquido disperso em outro líquido. Gente, normalmente são líquidos de característica diferente, é um polar e um apolar, porque se for polar com polar, a mistura vai ser homogênea, e eu quero que a mistura seja heterogênea. Então, eu vou ter líquido de características de natureza diferentes e eu vou ter que unir esses líquidos. Então, eu vou precisar de um emulsificante ou emulsionante. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, mais famoso de emulsão é a maionese. Como é que você faz a maionese? Óleo, água, vinagre. A gente sabe que água e vinagre são polares e o óleo é apolar. E eu vou misturar isso aqui. E aí eu uso o ovo. Então o ovo ele tem uma substância que funciona como emulsificante. Ele faz com que uma substância polar e uma substância apolar se misturem. E para ele ter essa característica, a substância tem que ser anfifílica, tem que ter uma parte polar e tem que ter uma parte apolar. Se eu tiver uma parte polar e uma parte apolar, eu consigo tornar essas substâncias miscíveis. Isso é uma emulsão, onde a maionese é o mais importante. Não esqueçam. Estão lembrados das 3 palavras? Efeito Tyndall, movimento browniano e maionese. Espuma. Espuma, vocês sabem, a própria espuma de barbear, por exemplo. Então, o isopor, se eu tivesse um gás disperso em um sólido ou em um líquido, a gente tem espuma. Então, desmistificaram, viram como isso não é uma coisa complicada, classificar os colóides. Então, é uma coisa relativamente simples. O que é que eu preciso agora? Depois que a gente vê a classificação e que a gente vê as propriedades, é importante que nós lembremos que nós temos 2 tipos de colóide que são interconversíveis. O gel pode ser transformado em sol e o sol pode ser transformado em gel. A gente vê muito isso na parte de biologia, né? Quando você vai estudar a célula, o citoplasma e etc. Essa transformação ela tem nome. Vamos lembrar só uma coisa: o gel é mais parecido com sólido e o sol é mais parecido com líquido. Então, se você colocar mais líquido, o gel vira sol. E se você colocar menos líquido, tirar o líquido, o sol vira gel. Então, eles são interconversíveis. Beleza, tranquilo. O que é que eu quero que vocês lembrem? Essa passagem de gel para sol tem um nome bem parecido com essa daqui de sol para gel. Então a gente vai ter uma é pectização e a outra é peptização. Muda uma letrinha, né? A passagem de sol para gel é pectização e a passagem de gel para sol é peptização. Então pectiza, peptiza. Então, a passagem de gel para sol e de sol para gel. Observações que são importantes. Tem um outro nome que é mais esquisito, que é tixotropia. O que porra é essa? Tixotropia. Tixotropia é a passagem de gel, que é o mais sólido, para sol usando atrito. Vocês sabem um exemplo que dá para sacar disso aí? A tinta. Às vezes você compra uma tinta, um balde de tinta, vem só uma papa, um negócio bem grosso. Aí você compra um misturador. O que é um misturador? Um pau, um pedaço de pau. Aí coloca o pau na tinta e começa a mexer com bem força. Aí vai mexendo e tu vai vendo que aquela coisa que é bem sólida, ela vai ficando cada vez mais fluida, vai ficando mais líquida. Então você está transformando de gel em sol por agitação. Isso se chama, ó, tixotropia. É a passagem de gel para sol por agitação. De boa? Então a gente tem propriedades, classificação, falta agora separação. E se eu quiser separar um colóide? Lembrar que o colóide é mistura heterogênea, mas o soluto ele não é tão grande, então não é tão fácil separar. Como o soluto não é muito grande, eu vou usar os ultra. Uma filtração comum, o filtro não consegue reter o colóide. Agora, uma ultrafiltração com poros bem pequenos,
eu consigo reter o colóide. Ou então uma ultracentrifugação, que acelera bastante a decantação. Então, isso daqui, ó, são os ultra, tá? Ultrafiltro, ultracentrífuga, é uma coisa legal. A maioria dos colóides, para ter aquele movimento aleatório, é porque as partículas têm cargas. Se as partículas têm cargas, eu posso usar a eletroforese. Então, lembrar, eu só posso usar a eletroforese quando eu tenho carga, quando eu tenho as espécies carregadas, porque aqui eu vou usar corrente elétrica. Como é que seria esse lance? Poxa, se vocês imaginarem que eu tenho aqui o nosso colóide, estão aqui as partículas, vamos supor que o nosso colóide é positivo. Se o nosso colóide é positivo e eu colocar aqui um gerador, a gente sabe que no gerador, aqui eu tenho polo positivo e aqui eu tenho polo negativo. Se o nosso colóide tem carga positiva, ele vai ser todo atraído para o polo negativo. Vejam como eu estou separando. Eu estou desestabilizando, estou trazendo o colóide todo para cá. Então eu consigo separar um colóide usando corrente eletroforese. Não é simples, não é fácil? Agora, para dar uns nomes assim mais legais. Vocês estão vendo que eu estou atraindo o cátion. Se eu estou atraindo o cátion, quando eu atraio o cátion, isso aqui seria uma cataforese, porque eu atraí o cátion. Se fosse ânion, tá? Se aqui fosse negativo, se fosse atrair para o outro lado, aí eu teria uma anaforese, tá? Então, cataforese e anaforese são os tipos que nós temos de separação de colóide usando essa corrente, né? Usando esse gerador, usando a eletroforese, cataforese e anaforese. Vamos para o último tipo de separação de colóides que a gente vai ver logo agora. Bom, gente, para finalizar essa parte de separação de colóides, nós temos um processo que eu acho que todo mundo já ouviu falar de diálise, ou então pelo menos da hemodiálise, né? Quando as pessoas têm um problema de filtração pelos rins, então que tem que fazer a hemodiálise. Olhem como é simples vocês entenderem o que é a diálise, o que é isso. Vocês têm aqui um colóide impuro, eu representei como essa bola azul o colóide, ele é maior, e vermelhinho o soluto, que é aquela partícula que é menor, porque soluto quer dizer que está dissolvido. Então esse aqui está dissolvido e esse cara aqui, ele é um pouquinho maior. Essa membrana que eu coloco aqui, ó, ela é permeável ao soluto. Permeável ao soluto quer dizer que ela deixa passar o soluto. Vamos lembrar uma coisa, qual é a diferença entre osmose e difusão? A osmose é a passagem do solvente de onde está menos para onde está mais concentrado. Já a difusão é a passagem do soluto de onde está mais para onde está menos concentrado. Um é o solvente, o outro é o soluto. Aqui a gente vai ter uma difusão. Vejam que eu tenho um recipiente, eu tenho outro recipiente, uma entrada e uma saída. Essa entrada aqui é uma entrada de dispersante. Dispersante. Ele entra aqui e ele sai aqui. Vejam como é simples. Eu tenho a membrana, o soluto, ele começa a passar. Ele sai daqui e ele vai passando para cá. Ele sai daqui e vai passando para cá. Sai daqui e vai passando para cá. Então, o soluto, ele vai saindo aqui de dentro. No caso da hemodiálise, eu tenho substâncias que são tóxicas e que começam a sair e o sangue vai sendo filtrado, vão ficando as células, que seria o colóide, né? Então, vai saindo o soluto por aqui. Então, eu estou purificando. Aí você vai, poxa, Michel, e por que o dispersante tem que entrar e sair? Porque senão essa solução fica saturada e não vai mais dissolver nada. Então, o dispersante entra, leva o soluto, aí passa mais soluto, até que passe praticamente todo o soluto. Então, esse processo, mais do que de separação, é um processo de purificação dos colóides, beleza? Então, vocês viram uma aula, tudo que pode ser cobrado em relação aos colóides. Na parte 2, a gente vai apenas ver como é que se prepara uma emulsão, um processo de emulsificação bem detalhado para que vocês possam entender e ficar muito tranquilos. De boa?